qual bandeira você tem hasteado? Você tem entrado na guerra para a qual você foi chamado? Você tem mergulhado na guerra para a qual você foi capacitado e recebeu armas pesadas, que não são armas carnais, mas espirituais? Rogo para que a palavra de hoje seja como uma profecia do profeta Ezequiel, em que aqueles ossos que estavam mortos foram vivificados. E talvez você seja um desses ossos. Ossos em que não há mais vida, em que não há mais esperança, mas que, creio eu e espero, que a profecia de hoje mexa com esses ossos e traga de novo a vida. Nós estamos numa série intitulada Encarnados na Missão, servindo como agentes de transformação. Semana passada aprendemos que para encarnarmos na missão precisamos ter uma vida de oração. Não tem como viver na missão de Jesus se não vivermos mergulhados na oração. Agora hoje vamos falar sobre esse tema, de como descobrir a vontade de Deus, ou seja, estou na missão de Deus, vivendo uma vida de oração. Lembra aquele impulso missional encarnacional que falamos há 2 semanas atrás? Missional, somos enviados. Impulso encarnacional, como Jesus somos chamados a encarnar na criação. Agora, se somos enviados a nos encarnarmos, nós temos que ter uma vida de oração e entender qual é a vontade do comandante desse exército. Se somos soldados da guerra de Deus, precisamos entender a vontade do comandante, ou seja, de Deus, para nós, soldados rasos. Como descobrir então? Mas eu quero te fazer imaginar. Imagine que você tem uma missão no Rio Amazonas. O Ricardinho, que está aí, um irmão nosso que hoje está lá em Blumenau, mas veio nos visitar, conhece muito bem o Rio Amazonas. Eu nem sabia que ele viria e veio me abraçar, achei bem legal, e ele conhece muito bem esse rio, fazendo missão lá no Rio Amazonas, junto aos ribeirinhos. Irmãos, eu nunca estive lá, mas por essa imagem você tem a dimensão do tamanho desse rio. É o 2º maior rio do mundo. Olha esse emaranhado que parece um novelo de artérias e veias, de capilares que irrigam imensas regiões. Passam por diferentes estados, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, chegam em outros países como Colômbia, Peru, Venezuela, enfim. Agora imagine que você tem uma missão no Rio Amazonas. E essa missão é sair do ponto A para o ponto B. E aí você e 3 amigos alugam um barco e vão. Chegando lá, vocês se deparam então com essa imensidão, e o amigo número 1 diz: deixa comigo, tenho larga experiência com navegação. Naveguei muito em caiaques e stand-ups da vida na Lagoa da Velhinha, conheço todos os cantos, já naveguei até na Barra do Camacho, enfrentei grandes mares na Barra do Camacho. E ele diz: deixa que eu garanto, a minha experiência vai nos levar do ponto A para o ponto B. O segundo amigo diz: deixa comigo, eu tenho uma espécie de 6º sentido apurado, eu baixo a cabeça como quem psicografa e sei se é à direita, se é à esquerda, deixa que eu levo a gente, eu sinto no coração o caminho certo. Terceiro amigo, que não é bobo nem nada, puxa uma maleta, GPS, mapa, cartográfico, bússola, computador com internet satélite e etc. E você é o 4º amigo. Quem você vai votar para conduzir a embarcação? Eu não tenho dúvida que é o cara que tem todas as informações necessárias para enfrentar esse desafio. Agora, quando a gente traz essa realidade para os rios da vida, que temos inúmeras decisões a tomar, se vamos para o afluente A ou B, se seguimos nesse braço de rio ou vamos por aquele outro, enfim, inúmeras decisões a tomar cotidianas, nós muitas vezes nos baseamos em outras
opções, como por exemplo a experiência. Eu sei como tomar decisões com base na minha experiência, ou com base no que eu sinto no coração. Então, no dia seguinte, vem uma grande decisão a tomar, eu sinto que é essa. Outros ainda vão pesquisar alguns vídeos no TikTok e esses influencers digitais. E então, agora, imagina as questões mais profundas da vida, do tipo, qual a origem da vida, o sentido da vida, propósito, destino. Enfim, o ponto é, temos várias fontes de respostas, e várias formas de chegar a essas respostas, como eu disse, pela experiência, pelo achismo, pelo que sente no coração, pelo que alguém falou, pelo que o outro falou, enfim. E o mundo, inclusive, vai dizer que nós temos várias verdades. Eles vão dizer que cada um tem a sua verdade, que a verdade não é absoluta. Eles vão dizer uma máxima, algo como, não existem verdades absolutas. Toda verdade ela é relativa, eu tenho a minha, você tem a sua. Agora eu te pergunto, que essa sentença, ela já é contraditória por si própria, ela mesmo se contradiz. Por quê? Se toda verdade é relativa, até essa frase é relativa. Então como confiar nessa frase, se nenhuma verdade é absoluta? Ou seja, ficamos como um barco sem rumo. Se não temos verdades absolutas nessa vida, cada um navega por si só, e cada um faz os seus caminhos, ou seja, cada um cria como que uma colcha de retalhos, que ilustra as suas verdades, e cada um tem as suas verdades. Agora, há um grande problema com isso. O cristão que constrói as suas verdades, ele pega um pouquinho do fulano, um pouquinho do ciclano, o outro do beltrano, e ele diz, eu tenho a minha verdade. O problema é que ele não pensa que tem três possibilidades. O mundo inteiro está errado e ele está certo. 2, ele está errado e outra pessoa está certa. 3, não há verdades absolutas e cada um está com a sua verdade. Verdade que, definitivamente, ele não é a única pessoa certa no mundo. E esses dias eu conversando com uma pessoa que não é cristã, ele dizendo, eu tenho aqui as minhas crenças. Eu pego um pouquinho aqui do espiritismo, pego um pouquinho aqui do cristianismo e faço a minha verdade. Eu perguntei para ele, então quer dizer que a sua verdade é única no mundo. E aí, meu amigo, ou você está certo e os 8 bilhões de pessoas no mundo que estão vivas, fora os outros bilhões que passaram pela história da humanidade, estão errados. Ou as verdades são relativas. E ele é um cara muito racional, ele entende que as verdades sim são absolutas, ele disse, nunca tinha pensado nisso. Então, a questão que nos vem é quais são as fontes de verdade que você tem como base. Há pouco tempo atrás, era a Barça. Os mais novos não sabem sequer o que é uma enciclopédia. Era um conjunto de livros, 20 volumes, que você tinha lá respostas para tudo em ordem alfabética. E eu me deliciava na Barça que nós tínhamos. É um pouco estranho, mas eu gostava da Barça. Eu lembro que eu ia na casa do Dudu, e o pai dele vendia enciclopédias em uma época da vida. E ele não só tinha Barça, ele tinha a Mirador. A Mirador é um outro nível. E eu olhava aquela enciclopédia, uau! Aquela era a nossa fonte de verdade. Passou o tempo, depois veio o Google. Agora não é mais Google, agora é uma outra verdade que não é tão absoluta, que é o ChatGPT. Mas traz algumas ferramentas boas. Enfim, qual é a sua fonte de verdade? Qual é o lugar onde você busca respostas para a origem da vida, sentido da vida, propósito, destino, ou mesmo decisões cotidianas? É a sua experiência pessoal? São os seus sentimentos? Eu sinto que eu vou tomar a decisão para cá, estou em paz nessa decisão, nessa não. Será que é assim que se toma a decisão? Irmãos, estamos falando aqui sobre a palavra de Deus. Aquela palavra que foi profetizada por Ezequiel e trouxe vida aos ossos secos, não eram palavras de sabedoria humana, ele não recitava um poema da época antiga, ele não recitava qualquer palavra de algum filósofo, ele recitava a palavra de Deus.
Conta a história que no século XVIII, um homem chamado John Newton, filho de mãe cristã, decidiu mergulhar nos prazeres da vida. Ele vivia no Reino Unido, e então decide ingressar na Marinha Britânica. E ele decide morar na África, porque lá, naquela época, ele poderia mergulhar nos prazeres da vida. E ele faz isso, ele se torna inclusive mercador de escravos. E esse homem mergulha na imoralidade profunda. Até que então, pega um navio de volta para sua casa, e como ele tinha muita experiência em navegação, o capitão do navio começa a dar atribuições para ele. E ele começa a conquistar a confiança do capitão. Com a confiança conquistada, ele descobre onde estava uma espécie de reservatório, ou enfim, um lugar onde o capitão guardava toda a carga de rum, bebida rum, do navio. Tendo descoberto aquele depósito de rum, ele começa. E ele fica torto, ele fica bêbado. Então o capitão fica indignado quando vê aquele homem bêbado com o rum que ele descobriu onde estava o depósito. O capitão então joga ele para alto mar, cai no mar revolto. Os outros tripulantes resgatam ele, mas jogam ele numa espécie de calabouço no navio. E então vem uma grande tempestade. Começa a entrar água, isso a gente está falando do século XVIII, navios dessa época. Começa a entrar água e John Newton fica desesperado. E ali ele se vê deparado com a morte. E então, John Newton se lembra de quando ele tinha 6 anos de idade e a sua mãe ensinava a Bíblia para ele. Aquelas sementes que foram lançadas no coração de John Newton, nesse momento estavam frutificando. Ele tem um reencontro com a palavra e tudo muda em sua vida. Ele volta para casa, decide estudar teologia e se torna um dos maiores teólogos e pregadores de sua época, um grande puritano, que inclusive escreveu uma canção das mais famosas, chamada Amazing Grace, que diz: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Esse éramos nós, esse era eu, que até os meus 32 anos de idade, vivia perdido, achando que sabia o caminho a seguir, com base nas minhas experiências, no ensino aqui, no outro ali, mas completamente sem propósito, carregando um vazio dentro de mim, uma vida sem destino. E se não temos um propósito, um lugar que pretendemos chegar, qualquer caminho basta, qualquer caminho serve. E esse era o caminho que eu seguia, um caminho que não tinha caminho, que não tinha propósito, simplesmente uma vida de sobrevivência, de trabalhar de segunda a sexta e curtir a vida fim de semana. Católico, depois espírita, e tentava encontrar um caminho, uma bússola que desse um norte fiel e profundo, que me desse um senso de significado para a minha vida. Então, encontrei a palavra. Encontrei as verdades absolutas que começaram a transformar o meu ser. Então, aqueles mix de verdade que eu tinha na minha mente foram apagados e gradativamente uma nova verdade foi sendo construída e está sendo construída ao longo da minha vida. E então, dos 32 anos para cá, as coisas mudaram. E quem conhece a minha vida nos 32 sabe do que eu estou falando. Mergulhei na palavra e comecei a me dedicar a capacitar outras pessoas para isso. O ponto aqui é que estamos falando da Bíblia. Ela é o meu guia, ela é o teu guia. Ela não é uma inteligência artificial, ela é uma inteligência sobrenatural que transforma vidas. E o primeiro ponto que quero trazer é sobre a origem da Bíblia. De onde ela veio? Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, o que temos em mãos não é um livro de filosofia, não é um livro de sabedoria humana, é a palavra de Deus. É Deus falando aos homens. Sim, foi escrito por homens. 66 livros, irmãos. 40 escritores diferentes, que escreveram no intervalo de 1500 anos. Imagina, um único livro,
escrito por 40 cabeças diferentes, que escreveram uns um livro, outros mais de um livro, por isso 66 livros. Porém, como ele não é um livro de sabedoria humana, mas um livro inspirado por Deus, ou seja, soprado pelo Espírito Santo, existe unidade. E todos os 66 livros corroboram uns com os outros, concordam uns com os outros, há uma unidade no assunto, há uma unidade em toda e qualquer sentença que a Bíblia profere. Por ser de inspiração divina, ela não contém erros. Não dê ouvidos, irmãos, para esses teólogos liberais, pastores, aliás, lobos vestidos de pastores, que estão dizendo que a Bíblia precisa ser renovada, precisa ser atualizada. Não, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é inerrante, infalível e não precisa ser atualizada. É o nosso único guia de fé e prática. Ela é a bússola, ela é o GPS que me faz conduzir pelos mares e rios da vida. Fato, 40 autores que não tiveram as suas personalidades anuladas. Eles não psicografaram a Bíblia. Deus levou em consideração os seus temperamentos, personalidades, contextos, e por isso temos diferentes estilos. Mas o ponto é, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é, do início ao fim, a palavra de Deus. E qual é a finalidade da Bíblia? Paulo continua dizendo nesse mesmo verso: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se é um livro de inspiração divina, se é Deus falando ao seu povo, significa que tem um conteúdo infalível e muito proveitoso para a vida. Não com dicas de como melhorar tal e tal ponto da vida, como influenciadores digitais fazem. Não, mas com um sentido da vida, com um propósito da vida. E ela é útil para quê? Para ensinar. Ensina sobre Deus e sobre o seu plano para nós. Fala que Deus criou todas as coisas, tudo era perfeito, mas o pecado adentrou a humanidade, separando os homens de Deus. Mas Deus tinha um plano para resgatar o seu povo para si. Ele manda Jesus para morrer e então levar sobre ele a culpa pelos nossos pecados, restaurando a nossa comunhão com o Pai, e então agora, reconectados com o Pai, somos parte desse exército, somos esses soldados. Então ela é útil para ensinar sobre isso, ela é útil para repreender, ela repreende e diz: olha, esse caminho está errado, o caminho certo é esse. Então ela não só repreende erros doutrinários, mas ela repreende condutas erradas, como também corrige. Então ela diz: olha, o caminho não é esse, o caminho é esse. Ela diz: olha, essa doutrina está errada, a doutrina certa é essa. Então ela repreende e corrige. Mas também ela serve para a educação na justiça, ou seja, ela diz: esse caminho está errado, esse caminho é o certo, esse é o caminho que você se mantém. Então ela ensina, corrige, ela instrui e ela diz: olha, esse é o caminho de justiça de Deus, é por esse caminho que você vai e permanece. E qual é o propósito de tudo isso? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Adivinha, quem é o servo? Nós. Quem é o servo aqui? Ixi, o Rodrigo saiu dali, e agora? É você mesmo, somos nós. Nós somos esses servos que por meio da Bíblia somos capacitados, somos aperfeiçoados. Para quê? Para nos habilitarmos para uma obra. Que obra é essa? Como Diego cantou aqui em Efésios 2, fomos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, ou seja, salvos para andar num caminho de boas obras. Mas o mesmo Paulo que fala isso aos Efésios, ele diz que o papel dos pastores é capacitar os servos para a boa obra.
Então você foi salvo para uma obra. E o papel dos pastores e presbíteros é habilitar vocês, capacitar vocês, ensinar a atirar de fuzil, né? Só para ilustrar, calma. Dizendo, olha, você tem essa palavra que serve para isso, você tem esse outro versículo que serve para aquilo. E você vai se capacitando nessa obra por meio da palavra de Deus. Portanto, você é um soldado que foi chamado para uma guerra, que essa guerra são essas boas obras, e você foi chamado para ser habilitado, capacitado por meio da palavra de Deus e por meio da instrução de pastores e presbíteros. Esse é o sentido da vida. É por isso que a gente ensina a palavra aqui nos domingos à noite, na segunda-feira na escola do discípulo, nos pequenos grupos ao longo dos dias da semana. São os momentos então que nós ensinamos a palavra para vocês, para que sejam capacitados, habilitados para essa boa obra. Portanto, entendemos que não são palestras motivacionais que instruem para a vida, não são ferramentas do coach que dão instruções para o sentido da vida. Vale a pena frisar? Às vezes você vê me falando do coach, ele não gosta de coach, não é nada disso. O coach tem o seu lugar, ferramentas fantásticas, porém, não misture coach com evangelho. É igual misturar café com açúcar. Os dois têm o seu valor. Eu amo os dois. Amo o açúcar, amo o café. Misturou, estragou os dois. Amo o evangelho, não amo tanto assim o coach, mas gosto. Misture essas coisas, dá ruim. Então, se você gosta de café com açúcar, além de pecador, pense numa outra ilustração. Mas não faça mais isso. Mas vamos lá. O coach tem o seu lugar, não aqui em cima. São ferramentas para a vida. Agora o evangelho é palavra que traz o morto à vida, o que é completamente diferente. O que é a palavra então? Ela é luz para os nossos caminhos. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nos rios da vida, a Bíblia é essa luz, é esse GPS que norteia a navegação, tanto nas decisões pequenas, quanto nas decisões que vão mudar a minha vida. Então eu estou lá navegando, é a palavra de Deus que diz, vira aqui. É a palavra de Deus, opa, cuidado, aqui tem rocha, aqui tem jacaré. A Bíblia é esse norte. Então não são os filósofos que dão norte para a minha vida, não são os coaches. Essas não são verdades absolutas, nem todas estas verdades são absolutas. E as verdades então que norteiam as nossas vidas, vêm das Escrituras, porque é Deus falando para o seu povo. Então na Bíblia temos direções não só sobre origem, destino, propósito de vida, mas também fala sobre casamento, sobre trabalho, sobre criação de filhos, sobre como manejar o dinheiro e tudo mais. Charles Spurgeon, no século XIX, disse, a ignorância é dolorosa em assuntos práticos, gera indecisão e suspense, e estes são desconfortáveis. A palavra de Deus, ao transmitir conhecimento celestial, leva à decisão, e quando isso é seguido por uma resolução determinada, como nesse caso, traz consigo grande tranquilidade no coração. Uma pessoa que não é norteada pela palavra de Deus, ela é indecisa, ela toma decisões com base no que ela teve de experiências passadas, com base na visão de mundo que ela inventou nessa colcha de retalhos, muitas vezes com base nos seus sentimentos. Ai Bruno, mas eu não me sinto que é para tomar essa decisão. Não interessa, o que é certo, o que é errado, mas eu não sinto em encaminhar por esse lado, não interessa. Com todo respeito ao seu sentimento, não é ele que pode nortear a sua vida, é a palavra de Deus. Então, pessoas que não são norteadas pela palavra, são inconstantes, ora estão aqui, ora estão lá, são instáveis, ao passo que pessoas firmadas na palavra, elas têm como um norte muito claro, e o que é certo e não interessa. A verdade é bíblica, e então elas são constantes, com base na Bíblia. Elas não são vulneráveis a outros ensinos, elas seguem a Bíblia.
guiados não pelos seus sentimentos, achismos ou palestrantes, ou seja lá o que for, mas pelo que é bíblico. Portanto, o que é certo, o que é errado. A palavra, ela é viva e eficaz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a palavra é viva, porque ela traz vida a quem estava morto. Pode ressuscitar alguém, literalmente, ok? Cremos nisso. Mas o que está falando é sobre trazer vida ao morto espiritual, aquela pessoa que não tem rumo, aquela que não entendeu que foi chamada para ser parte do exército de Deus, aquela que não entendeu que está navegando a esmo, procurando ter vitória na sua carreira profissional, ou seja lá o que for, e não compreendeu que vive ou deveria viver, por algo muito maior do que elas mesmas, algo que de fato dá sentido à vida. A Bíblia nos liberta da escravidão do pecado. Eu era escravo do pecado, o pecado me dominava, eu não conseguia viver longe dele, mas a palavra veio e rompeu as correntes que me dominavam junto ao pecado. A palavra, como o texto de Hebreus diz, é como uma espada, e ela tem um poder penetrante, muito profundo. E aqui o autor não está fazendo não está explicando fisiologicamente como é o corpo. Ele está dizendo que a palavra de Deus é tão penetrante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ou seja, uma espada de 2 fios, que ela alcança todas as áreas da vida humana, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. É um raio-x da alma. Quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos olhando para um espelho, com aquela iluminação que deixa até a gente meio cego, porque ela nos mostra os mais profundos pecados, ela nos mostra as profundas motivações equivocadas, ela nos deixa nu diante de Deus. E aí ela tem 2 efeitos: ou ela causa repulsa, eu não quero me ver no espelho, ou ela causa transformação, sim, eu quero me ver no espelho, porque ela nos convence pelo poder do Espírito Santo do pecado e nos transforma. É como, eu gosto dessa ilustração, é como essa obra de Michelangelo chamada Pietà, que ele construiu com uma pedra de mármore. Pensa, uma grande rocha de mármore, que ele pega um formão, um martelo e vai martelando dia após dia, e ao final de um tempo X, tem essa escultura maravilhosa. A palavra de Deus é esse formão, que Deus, o Espírito Santo, pega ali e vão martelando na gente, martelando, e fazendo uma forma de uma pedra bruta, e essa forma não é a nossa melhor versão, essa forma é a forma de Cristo. A palavra nos vai moendo dia após dia, e nos deixando mais parecidos com Jesus, e é para isso que a Viva existe, para ajudar você a ser mais parecido com Jesus. E o último ponto, nos diz que essa palavra, ela impacta uma sociedade inteira. Lá no Antigo Testamento, em 2 Reis, diz assim: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Nesse tempo, o reino de Israel estava dividido. O reino do norte, diversos reis, nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. O reino do sul, o reino de Judá, teve alguns reis que fizeram algo bom. Um deles foi Josias, provavelmente o melhor rei que passou nessa fase do reino dividido. Nesse tempo, eles andavam em profunda imoralidade. Nesse tempo, a idolatria tomava conta do povo de Israel, mais especificamente do povo de Judá, do reino do sul. Mergulhados no pecado, depravados em todas as suas áreas, não adoravam a Deus da forma correta.
Então, o rei diz: vamos fazer uma reforma no templo? Irmãos, eles encontraram um pedaço da Torá, provavelmente Deuteronômio. A imoralidade eles estavam tão errados que os sacerdotes sequer tinham a Bíblia em mãos nesse tempo. No caso, a Torá, os 5 primeiros livros, que é o que tinha. Eles não tinham a Bíblia em mãos, os sacerdotes. Então o sacerdote encontra. Ele diz: peraí, que livro é esse? E começa a folhear: pá, isso é um livro da lei, já ouvi falar sobre isso. Ele leva para o rei, e o rei diz: rapaz, acho que estamos fazendo negócio errado, está aqui como é que se faz, ó. E então Josias começa uma reforma, e essa reforma traz um avivamento para o reino de Judá. Sabe qual foi a força motriz desse avivamento? A redescoberta da palavra. A redescoberta da palavra trouxe uma correção na direção. Eles passaram a adorar de forma correta. O povo começou a andar de forma correta. Tudo porque a palavra foi redescoberta. Irmãos, é isso que a nossa nação precisa. Uma redescoberta da palavra. Porque os altares estão corrompidos. As estrelas do mundo gospel. Escuta o que eu vou dizer. Há poucos anos atrás, as estrelas do mundo gospel eram os cantores. Onde estão essas estrelas? Se você acompanha o mundo gospel, vai saber que elas não fazem mais o mesmo sucesso que faziam há tempos atrás. O que Deus fez? Será que estavam roubando a glória? Agora, outros estão roubando a glória. São os pastores celebridade. Esse é a nova ordem do mundo gospel. Um pastor, um líder, que cobra milhares de reais para ensinar a palavra de Deus. Irmãos, esse mundo gospel está corrompido, é podre. Fique esperto. Pastores e líderes estão viajando o Brasil, cobrando milhares de reais para ensinar aquilo que ganharam de graça. Alguns estão vindo aqui na nossa cidade, carregando multidões. Outros moram na nossa cidade e carregam multidões. Estão diluindo o Evangelho, porque as verdades que precisam ser ditas são misturadas a outras mentiras, porque as verdades são como que café amargo, que aquele que não está acostumado desce quadrado. As verdades bíblicas nem sempre são agradáveis, e por isso precisam diluir essas verdades, porque do contrário jamais teriam o sucesso que fazem. Do contrário, jamais conseguiriam Jesus como o seu trampolim. Esses que têm pervertido as verdades bíblicas serão cobrados por Deus, que Deus abra os seus olhos. Mas o grande problema então é que essa mistura de evangelho mas verdades do coach tem produzido falsas conversões. As pessoas acham que se converteram, mas nem perceberam que continuam os mesmos, somente acordando às 5h55. Essa mistura do evangelho com a prosperidade, que foi há décadas atrás, agora é a mistura do coach, tem produzido falsos pastores, que a Bíblia tanto instrui, e ela alerta: cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres virão no meio de vocês, e eles estão dando remédios que não curam as feridas da alma, só amenizam a dor, como que mascarando as verdadeiras doenças. Irmãos, você acha que Satanás vai vir com um rabo, com chifre, montado num dragão, cuspindo fogo?
Isso é caverna do dragão, tem nada a ver. Satanás vai vir transvestido de pastor, de líderes, ele vai influenciar de forma sutil, ele não vai dizer que Jesus é um lixo, mas de forma sutil ele vai desviando do caminho, ele vai pervertendo a verdadeira adoração. É por isso que Paulo disse a Timóteo: Paulo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, irmãos, eu trago essa palavra para mim, diante de Deus e de Jesus Cristo, Timóteo, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, Paulo diz, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência, sim, que às vezes me falta, e doutrina. Mas ele diz diante de Deus, Timóteo, pregue a palavra. Por quê? Porque virá o tempo, Timóteo, que não suportarão as verdades absolutas, a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as próprias cobiças, ou seja, eles buscarão mestres que falam aquilo que eles querem ouvir, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o que a gente vive hoje, multidões buscando mestres para si mesmos, porque se recusam a ouvir as verdades que dá coceira em seus ouvidos, e por isso entregam-se a fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, irmãos, porque pregar a verdade a gente sofre aflições. Faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, vamos ser sinceros, se eu pegasse ferramentas do mundo coach, da teologia da prosperidade, colocasse um versículo misturado no meio, e entregar para vocês, vocês iam sair daqui vibrando, esse pastor é demais, não é o que a Bíblia diz, é o que o meu pastor diz. Irmãos, não é sobre isso. O evangelho verdadeiro, ele é uma espada que penetra, rasga e roda, para separar alma e espírito, ou seja, para separar os meus pensamentos, os meus sentimentos do que vem de Deus. Ela mostra as minhas motivações erradas, ela mostra o meu pecado, ela mostra aquilo de maligno que tem dentro de nós, e ela corrige o caminho. Esse evangelho diluído é como dar um melhoral, sabe, quem é da minha geração, sabe aqueles comprimidinhos docinho, provavelmente não servia para nada, porque nem existe mais, é dar melhoral para o câncer terminal, é o paciente cheio de metástase no corpo, aí o médico, pastor coach diz, vai ficar tudo bem, você é um vitorioso, erga a cabeça, você já é mais do que vencedor, você pode subir ao topo onde poucos estão, tome esse remédio e entrega um melhoral, nada vai acontecer naquele indivíduo, ele vai morrer. Irmãos, é isso que temos ouvido, tem se pregado um evangelho misturado com outras verdades, por isso diluído e perde o seu poder, porque esse evangelho diluído é o que atrai multidões, é o que chama o povo a adorar pessoas, e pervertem a verdadeira e genuína adoração. Isso é questão de vida ou morte. Então eu te pergunto, como que você navega pelos rios da vida? Como toma decisões? Com base em experiência? Com base no coração, no sentimento? Dicas da internet? Pastor coach? É por isso que o nosso país perece, porque desconhece a palavra. Irmãos, aquele que diz que o nosso país vive um avivamento, ele não está enxergando a realidade, não pode. Nosso país perece num caos moral, ético, econômico, político e religioso. As pessoas estão perdidas, porque o evangelho diluído promove falsas conversões, falsos mestres e falsas igrejas. Fala sobre paz e prosperidade, quando deveria falar sobre pecado e arrependimento. E é por isso, e eu finalizo com essa passagem em Jeremias, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos,
Diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha. Olha só, Deus vai buscar um remanescente, a quem falarei e testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Deus falando para Jeremias, o povo não gosta das verdades, o povo debocha dessas verdades. Por isso, Jeremias diz: estou repleto da ira do Senhor, estou cansado de guardá-la dentro de mim. Sabe, irmãos, eu confesso a vocês, que todas as vezes, e a Lela é testemunha disso, todas as vezes que eu falo confrontando o falso evangelho, eu fico mal pra caramba, porque eu fico me questionando: poxa, será que isso é minha alma? Será que isso é minha carne? O que será que é isso? Uma indignação dentro de mim, que eu não consigo não falar, até que me deparei com esse texto, e vi que Jeremias padecia disso, que ele estava repleto da ira do Senhor, e ele estava cansado de guardar dentro dele. Irmãos, não é fácil falar isso, não gostaria de falar sobre isso, mas é questão de vida ou morte. Talvez você esteja misturando algo no evangelho genuíno, talvez você esteja se alimentando de coisas que não fazem bem para a sua saúde espiritual, e você não percebe, e essa ira que vem, eu estou cansado de guardar, e por isso ela vem mais forte do que eu. Enquanto cantávamos, eu disse: Deus, por favor, se isso vem da minha alma, da minha carne, não deixe eu falar, mas se isso vem de Ti, não deixe eu me calar. E eu entendo que é Deus que está falando a gente, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, é isso que a gente vê. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O evangelho coach vai dizer paz, prosperidade, tudo vai ficar bem, quando não há paz. Não estamos vivendo um momento de paz, vivemos um momento de caos, caos moral, que tem se travestido de adoração emotiva, caos religioso, que tem usado máscara de adoração genuína, caos ético, que tem se travestido de palavras de sabedoria humana, com frases de efeito, podridão mascarada, como Jesus diz aos fariseus: vocês estão podres por dentro, só tem aparência de santidade. Irmãos, nós temos um valor nessa comunidade, que é a transparência, honestidade nas rodas de conversa, e os meus minigrupos, e os nossos pastores e presbíteros conhecem todas as minhas dores, todas as minhas debilidades, e eu conheço a deles. Irmãos, é um grupo de pecador terrível, que se fortalece no espírito, mas mutuamente, e jamais buscaremos uma capa de super santos, jamais buscaremos os holofotes voltados para nós como super estrelas espirituais, jamais. Lutamos com os pecados tanto quanto você luta, fracos, vasos frágeis, mas nessa fragilidade, vulnerabilidade, nós trazemos para nós mesmos o que Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte, e por isso muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, diz Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, irmãos, vocês não vão ver a gente cantando de galo, nunca. Se nos verem, por favor, nos repreendam. Vocês têm autorização, autoridade, isso está gravado, nos repreendam. Se flertarmos com o mundo gospel, que troca favores, um vai no podcast do outro, um vai na igreja do outro, por quê? Um ganha seguidor do outro, convida um desses para ir numa igreja pequena, jamais, a não ser que o cachê seja bom, e olha que esses cachês são bons, podres,
Veio a Criciúma há poucos dias atrás, um dos mais famosos, que vai ter uma série de pregações na Netflix. Esse cara, segundo um organizador de eventos da cidade, ele é o show individual mais caro que ele já trouxe. Nenhum show individual foi tão caro quanto desse líder cristão. Combina com Jesus isso? Imagina Jesus indo na sinagoga, vamos fazer uma conversa, quanto? Jesus pregando para a multidão, os apóstolos, cerca aí, só entra com ingresso. Irmãos, que evangelho é esse que estamos vivendo? Estamos vivendo um tempo que carecemos da palavra, e eu creio que Deus tem sempre o remanescente, e por meio desse remanescente, Ele traz de novo um desejo pela palavra, e aqui eu conecto com a pregação da semana passada, oração. Quando, irmãos, juntamos palavra genuína e oração, ali há uma explosão, é faísca e fósforo, sabe, né, você que é menino, abria o rojão, fazia aquela carreira de pólvora, e tocava fósforo para fazer Shazam, é isso. O evangelho, palavra com oração, dá um impacto profundo na sociedade. Mas o que é mais importante, Bruno? Pergunta o que é mais importante para um pássaro, asa direita ou à esquerda? Palavra e oração, essas duas coisas não se separam. Nós precisamos de ambos diariamente, e então eu creio que se nós, o povo da Aviva, junto com outros povos da nossa cidade, outras igrejas, Igreja Assembleia de Deus Independente, ADI do pastor Didi, a gente faz algumas, entre aspas, trocas, vem gente lá para cá, gente daqui para lá, e a gente se dá muito bem, é um lugar onde se prega a palavra, e outras igrejas. Agora imagina, nessas igrejas da nossa cidade, que a palavra é pregada, e que o povo é um povo de oração, e um povo da palavra, irmãos, prepara para o Shazam na nossa cidade. Então eu quero te trazer, faltou aqui, será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem, quando eu os castigar tropeçarão, diz o Senhor. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. E aí? Em qual lado você estará? Nesse que o profeta fala, aqueles que não estão atentos à genuína palavra de Deus, que buscam mestres para si mesmos, que diluem o evangelho para trazer consolo, ou melhor, afago no ego, ou aqueles que, por mais dura que sejam as verdades bíblicas, abraçam essas verdades e fazem parte desse remanescente, que, espero eu, possa ser instrumento de um avivamento na cidade de Criciúma, Içara, Balneário Rincão e toda a região. De qual grupo você quer fazer parte? Das multidões que querem afago no ego, que querem buscar o topo e não vão parar até conquistar o topo? Ou naqueles em que entendem que o topo mais alto que podem chegar é os joelhos diante de Cristo? Eu trago aqui então 2 passos bem práticos para você. Sopa. Provavelmente 70% da igreja sabe do que se trata, e talvez já cansou de eu falar, mas há pessoas novas que não sabem. Sopa é um acróstico de devocional, e muita gente aqui da igreja faz, e a ideia é o quê? Você lê sequencialmente a Bíblia. Sugestão, começar por Mateus, o Evangelho de Mateus, e pegar o Novo Testamento. 1 capítulo por dia, 5 capítulos por semana. Você lê aquele capítulo orando, em oração, ora antes, ora durante, mastiga aquele capítulo, aí você vai selecionar o S, seleciona um versículo ou alguns versículos, e você vai escrever no caderninho, e aí então você vai fazer uma observação naquele versículo. Aqui Jesus estava fazendo um milagre, curando um cego. Depois você vai fazer uma petição, que é uma oração. Senhor, cura essa minha doença, cura o meu pecado, e assim por diante. E mergulha nessa oração. E por fim, você faz uma aplicação escrevendo.
agora eu vou orar mais pela cura do fulano. É um jeito simples de você mergulhar na palavra e ela fazer morada no seu coração e fazer parte da sua vida. Inclusive, eu já publiquei um livro que eu uso essa ferramenta, chamado Jesus, Navegando com Jesus nos Evangelhos. Ainda ele está só publicado em e-book, mas logo a gente vai ter o exemplar aqui. É só uma ferramenta para ajudar você a fazer o seu sopa. E por fim, você encontra gente para prestar contas. Procura 2 pessoas, faça um mini grupo de 3 ou 4, e esse mini grupo se reúne semanalmente ou quinzenalmente, e ali vocês conversam sobre a vida. Tem que ser entre homem ou entre mulher. E ali vocês, entre aspas, se cobram um do outro. Sobre, e aí, está lendo a Bíblia? Está fazendo sopa? Faz um grupo no WhatsApp, tira foto do seu sopa, manda, para abençoar uma vida do outro, enfim. Mas para ter um ambiente de prestação de contas. Então, sopa com amigos pode ser uma boa pedida para esse verão que está chegando. A banda pode subir, vamos orar e a gente vai adorar. Senhor Deus, não foi sabedoria humana que nos trouxe a vida. Não foram palavras de filósofos, palestrantes, coaches, ou qualquer outro homem sábio na terra, ou mulher, que vivificou aqueles que estavam mortos. Foi a tua palavra. Éramos como aquele vale de ossos muito secos da visão de Ezequiel. E então, nós ouvimos a tua palavra. Aquela palavra fez morada em nossos corações e começou a produzir vida. Aquela semente começou a produzir frutos. Hoje, mais parecidos contigo, entendemos que foi a tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, que gradativamente tem nos santificado. Por isso reconhecemos que hoje somos pessoas melhores, porque a tua palavra tem nos moldado pelo poder do teu Espírito Santo. Diante disso, reconhecendo que o poder está no Evangelho, nós rogamos para, primeiro, que seja o teu Evangelho o norte de nossas vidas. Que as tomadas de decisão não sejam pautadas em nada que não a Bíblia. Que não importa o que sintamos em nosso coração, não importa as nossas experiências anteriores, importa o que a Bíblia diz para fazer. Que o teu Espírito Santo nos ajude a termos a coragem de fazer o certo. Agora, não só isso. Como Ezequiel disse que aqueles ossos foram transformados em exércitos vivos, assim somos nós. Aqueles que espalham balas não de fuzis, mas balas do Evangelho, que fazem um estrago na alma de todo aquele que ouve, como uma espada que penetra profundamente, rasgando de fora a fora as nossas almas, discernindo pensamentos, motivações e produzindo vida. Nós somos esses agentes, esses soldados que carregam a espada, que é a tua palavra. Agora nos capacita em manejarmos bem essa espada, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos lembre todos os dias que somos esses soldados que detêm em suas mãos uma espada, não uma espada que traz morte, uma espada que traz vida. Ajuda-nos, Deus. Irmãos, nós vamos